Olá, boa tarde a você que nos acompanha diariamente, de segunda a sexta, aqui no nosso Esportes em Cena. Estamos iniciando a nossa edição número 127, que foi ontem a nossa primeira edição. Estamos com 127 edições e sempre crescendo também, o programa crescendo bastante, crescendo nossa audiência, com o apoio de todos vocês que nos acompanham, o apoio dos nossos parceiros aqui que nos prestigiam bastante também. E hoje, iniciando o programa de uma maneira muito especial. Sempre temos aqui convidados especiais, mas hoje um convidado é uma pessoa marcante, né, na área esportiva, uma passagem pelo esporte muito importante, na vida empresarial, na vida profissional também. Dr. Cid Oliveira Reis, ex-presidente do Goiás Esporte Clube e dono do Laboratório Núcleo. Laboratório Núcleo, que é uma referência, é um orgulho goiano, uma referência nacional, está entre os principais laboratórios do Brasil, em todos os aspectos. Vamos conversar bastante sobre isso aqui com o Dr. Cid. Dr. Cid, um prazer muito grande para o Esportes em Cena ter uma figura como o senhor aqui, presente ao vivo e para quem nos acompanha também. Muito obrigado pela deferência da presença. Roberto, eu quero agradecer de início o seu convite. Eu respeito muito o seu programa Esporte em Cena. Eu tenho acompanhado as edições dele. Eu não sabia que já estava tão longe. 127. 127. Parabéns pelo seu comportamento. Seus ouvintes estão de parabéns. E é uma honra e um prazer estar aqui junto com você, à sua disposição para falar alguma coisa sobre esporte ou sobre as coisas da vida, de uma maneira geral. É isso aí, o Dr. Cid, que eu acompanho muito o programa que ele participa, com Rosenval Ferreira, às quintas-feiras, às 8 da manhã, na Rádio 730. Aqui nós não temos dificuldade nenhuma de falar das coisas boas, né, Dr. Cid? Aliás, aqui só tem coisa boa, né? Ótimo. E aquela abertura ali, antes do seu pitaco, a sua trilha sonora é New York, New York, né? Realmente. Muito bonito aqui. A música do Frank Sinatra, né, que é muito marcante em homenagem à cidade de Nova York. E nós estamos tendo essa participação e isso tem contribuído para que a gente fique mais conhecido aqui em Goiás. É isso aí, uma participação muito importante, muito objetiva, né, com conteúdo, com tudo que o senhor faz. Doutor Cid, podemos iniciar aqui de todas as maneiras, de várias maneiras, e vai ficar até a seu critério. O nosso programa é muito descontraído. O senhor gostaria, podemos iniciar assim, sobre como o senhor teve sua introdução no esporte, aqui como dirigente, a sua trajetória no esporte de uma maneira geral? Bom, na verdade eu vou contar desde que eu cheguei aqui para Goiânia. Eu formei medicina em Belo Horizonte, apesar de ser goiano aqui de Lusiânia. Antes, na época que eu nasci, chamava Santa Luzia, né? Depois teve o Getúlio Vargas mandou mudar o nome. Aliás, é ali que vem a marmelada de Santa Luzia. É de lá que vinha a marmelada de Santa Luzia. Ainda tem até hoje. Até hoje, deliciosa. É deliciosa, é um doce muito bom, que deu origem até um fator meio pejorativo, né? Porque a marmelada ficou sendo símbolo de alguma coisa mal feita, mas na verdade é porque algumas pessoas certamente que acrescentavam chuchu na marmelada. Tinha isso também. Como marmelada, mas a marmelada de Santa Luzia, ela é autêntica. Olha que maravilha. Bom, mas então eu fui estudar em Belo Horizonte e quando eu voltei, minha família morava em Anápolis, mas eu resolvi vir para Goiânia porque eu especializei em endocrinologia e como Goiânia ainda não tinha um endocrinologista com curso de pós-graduação, eu fixei aqui em Goiás e fui ser sócio numa clínica de 2 vilanovenses dos mais fanáticos possíveis. Mas nesse momento eu torci para quem? Eu não torci para ninguém. Não torcia para ninguém ainda. Era o Zé Vieira e o Silvio Terra. Silvio Terra, dois endocrinologistas, né? Dois endocrinologistas que nós tínhamos uma clínica de emagrecimento aqui na rua 31 e eles eram fanáticos pelo Vila Nova. E eu fui assistir um jogo, naquela época, 69, o Goiás ainda estava engatinhando no futebol, eu tinha quase sido rebaixado
em 65, que foi a primeiro campeonato em 1966. Isso. E daí para frente eu vi o Goiás jogar, me entusiasmei com o time, sofri uma oposição séria dos meus sócios, mas aí eu vim acompanhando o Goiás. Posteriormente, um conselheiro do Goiás, um conselheiro do Goiás, me convidou para entrar de sócio do Goiás, e aí eu aceitei, fiquei sócio do Goiás ali por volta de 1970. Uma história longa. E de lá até aqui eu sempre tive, assim, como torcedor, assistindo todos os jogos. Até que na época do João Alberto, que é meu grande amigo, inclusive meu irmão de maçonaria, ele me convidou para ir lá para o Goiás. Falou, vamos lá, você monta o departamento médico lá para mim. Naquela época, o médico do Goiás era um bom médico, mas a especialidade dele era ginecologia. Ginecologia. Aí eu fui para o Goiás como médico, montei o departamento médico, que não tinha ainda, e chamei alguns médicos para trabalhar lá, tem alguns que se encontram lá até hoje. E eu fui ficando dentro da vida do Goiás e com um relacionamento ali dentro da vida do Goiás, e como médico eu fiz amizade com pessoas e me chamaram para ser vice-presidente na chapa do Raimundo Queiroz. Eu fui vice-presidente 2 vezes, depois o pessoal achou que eu servia para ser presidente do Goiás, e eu aceitei ser presidente do Goiás. Antes era para suceder o Raimundo Queiroz, na segunda, mas depois, porque houve o interesse deles colocarem o Pedro Goulart lá, eu cedi a vez para ele, e na outro ano eu fui... Só sucedeu o Pedro, não o Raimundo, né? Eu sucedi o Pedro, eu ia suceder o Raimundo, mas por uma implicação lá, eles pediram para que eu cedesse o lugar para ele. E aí, eu fui, na outra vez eu fui candidato. É isso aí. Uma abertura aqui muito interessante, doutor Cid. Doutor Cid, vamos dar uma passadinha rápida aqui pelos nossos clubes aqui de Goiás? Vamos. O senhor está acompanhando aí o dia a dia? Mais ou menos. Mais ou menos é o suficiente, né? O suficiente. Tá bom. Bom, nós teremos agora, nesse final de semana, uma rodada cheia, né, para o futebol goiano, incluindo o nosso Galo Carijó também. O Goiás, no sábado, no oferecimento do Clube Jaó, quando nós falamos aqui sobre o Goiás Esporte Clube, nós estamos com o apoio e o patrocínio do Clube Jaó, que é o clube da família. O senhor gosta do Clube Jaó, doutor Cid? Muito, muito. Eu acho um dos clubes mais bem bolados do Brasil. E bem administrado? E bem administrado também. O Clube Jaó é um orgulho dos goianos. Viu? É um orgulho mesmo, é um clube bem tradicional, muito antigo aqui em Goiânia, e a família Berocan que comanda ali com o pulso firme, né? Por isso que tem sucesso até hoje, né? Muito equilíbrio, né? Muito equilíbrio. Então, o Goiás vai enfrentar o CRB, o Serra Dourada, com portões fechados mais uma vez, né? Infelizmente. Como é que você está vendo aí esse momento do futebol goiano, no caso específico aqui do Goiás, que é a nossa bola da vez aqui, que nós abrimos com o Goiás? Você está gostando da equipe? Naturalmente nem tanto, né? Não tem como gostar da equipe. O Goiás levou alguns tropeços, principalmente no começo. Ele demorou muito a recompor e agora está num alto e baixo que a gente está na expectativa de que ele firme para a campanha para conseguir a subida para a Série A. Nós estamos torcendo sinceramente para que isso ocorra, mas a gente tem ainda um grande receio, porque nós já estamos na 17ª rodada, né? Isso. E nessa 17ª rodada o Goiás está, parece que a 3 pontos da zona de rebaixamento e a 6 pontos do G4, do né? G4, e é uma posição bem difícil, porque vai ser ao longo do tempo esse perde e ganha, esse perde e ganha. Eu estou vendo também, nós temos falado bastante aqui dessa maneira que o senhor enxerga também. Esse perde e ganha, esses altos e baixos aí, eles
eles deverão continuar ocorrendo, né, dentro dessa competição, né? Porque nenhuma equipe ainda disparou com o ano passado, o Vasco, que era o Internacional de hoje, proporcionalmente falando, né? Em termos de força, de tamanho, de expressão, internacional até maior que o Vasco, outras conquistas. Mas o Vasco disparou na frente e os outros foram correndo atrás. Agora está ao contrário, o Inter está correndo atrás dos outros que estão comandando, né? Isso. Mas eu tenho dito aqui, doutor Cid, não sei se o senhor vai concordar comigo, que eu vejo o Inter ainda como o dono de uma das vagas para subir, e vejo o Goiás como sério candidato também a conquistar aí uma das 4 vagas. Eu acho que o Goiás, na hora que o time engrenar, por uma série de fatores aí, a hora que engrenar o Goiás, muita coisa vai pesar favoravelmente, eu acredito nisso. E o Goiás realmente está buscando reforços, e o que a gente nota também é que aquele Júnior Viçosa entrou e deu um novo colorido ao ataque do Goiás, né? Eu gosto do Júnior Viçosa. Eu gosto também. Eu acho que o Viçosa, ele vai se dar muito bem no Goiás. E a ordem inverteu, né? O Volta chegou no Goiás, Viçosa foi para o Atlético. Volta chega no Atlético, Viçosa vai para o Goiás. É verdade. Esse troca-troca entre os times goianos, né? Mas às vezes é verdade. Um jogador não é bem sucedido num time e no outro ele já tem mais condições de mostrar o potencial dele. Mostrar o potencial. Agora eu não tenho nem coragem para discordar da sua opinião, porque você é realmente um dos grandes conhecedores do esporte, principalmente do futebol. Aliás, você já praticou uma série de esportes, né, desde vôlei, basquete, etc. Então tem uma história muito ampla aí no terreno dos esportes. É verdade. Eu pratiquei muitas modalidades mesmo, mas o seu conhecimento também é muito, muito importante, porque as maneiras, né, são diferentes. As pessoas veem as mesmas coisas, dentro do futebol principalmente, às vezes com o mesmo objetivo, mas de forma diferente, né? É importante aí a sua opinião como das pessoas gabaritadas também, que a gente respeita muito. E o senhor acha que essa contratação que o Goiás fez aí do técnico, a situação que parecia ali dentro, que estava havendo um certo comodismo, né, por parte, é o que se dizia aqui à distância na crônica, comentando muito, um certo comodismo, tanto pelo comandante e também por parte dos comandados, esse Agel que vem com um pulso firme, né? É um bom técnico, é muito cedo para a gente avaliar como é que vai ser a posição dele. Mas anteriormente a gente viu que o técnico que estava aí não estava conseguindo impor no grupo um sentido de coesão, um sentido de união, e o pessoal estava bem acostumado com o Silvio Criciúma. Eles chamaram o Silvio Criciúma, ele entrou no time e o pessoal estava bem compromissado com ele, mas os resultados não vieram com o Silvio Criciúma. Então, até numa determinada oportunidade que eles estavam se pensando em mudar de técnico, os próprios jogadores foram lá, não, pede o Silvio para ficar. Na verdade, eles não conseguiram dar uma resposta a ponto de garantir a permanência do Silvio Criciúma, que é um rapaz de uma alta formação. A gente tem um respeito muito grande pelo Silvio Criciúma, mas não conseguiram dar a resposta que precisava para manter o Silvio Criciúma. Eu acho que o Goiás fez bem em mudar de técnico, mesmo que seja agora, né? Muito bom, e mudou em tempo, né? Se foi para o bem de todos, né? Da falta aí. Vamos ver qual é o trabalho que o novo técnico vai desenvolver. É isso aí, muito bom. E o Vila também joga esse final de semana. O Vila, que é um oferecimento da Keldrim, que o senhor conhece também, né? O pessoal da Keldrim, com o produto da Formiquel, é o produto que mata a formiguinha. Sabe aquela formiguinha doceira, enjoada, que você faz o doce, deixa em casa, a formiguinha fica ali incomodando, né? Aquela formiguinha é muito útil na medicina. Olha, cientificamente ela é boa. Ela é boa, ela ajuda a diagnosticar o diabetes. Aquela formiguinha? Quando é uma coisa interessante que a gente vai falar aqui, mas na casa do diabético, muitas vezes aquela formiguinha fica rondando o vaso onde a pessoa urina, né? Isso. É porque na urina tem o açúcar, então ela vai buscar o açúcar lá. Escuta, quando você, no seu banheiro, tem aquelas formiguinhas? Tem. Então ele tem que fazer exame para diabetes. É isso então.
Olha, que coisa interessante, hein? A gente Mas tem que matar também. Tem que matar também. E para matar é com o Formiquel. E o Vila está aí também, está bem colocado no campeonato. Olha, né? Realmente o pessoal do Vila Nova está de parabéns. Eu tenho muitos amigos no Vila Nova. E o Vila Nova permaneceu durante muito tempo entre o G4 e vai voltar para o G4, né? Se vencer agora, próximo vai jogo voltar para o G4 e eu tenho muita expectativa de que o Vila vai subir. O Vila aí com um trabalho também, assim com as duras penas, né? Como sempre, o Vila lutando aí com problemas financeiros, a gente ouve sempre falar isso aí. E o Vila está realmente com uma campanha surpreendente, né? Surpreendente. Surpreendente. Um trabalho modesto, um trabalho silencioso, aqui esse Emerson Maria, de pouca conversa, de pouca propagação das coisas. E tem feito um trabalho muito interessante o Vila. Se o Vila ganhar, volta. Doutor Cid, aqui nós temos ao vivo a participação dos nossos internautas. Ótimo. Vamos retribuir aqui o carinho deles? Vamos, sem dúvida. Então vamos lá. Eu estou com uma dificuldadezinha aqui. Ao Fábio Tavares. Um abraço para o amigo João Faria e todos do programa Esportes em Cena. Um abraço para você também, Fábio. Muito obrigado. David Marcos. O David Marcos ganhou a camisa que nós sorteamos, entregamos ontem aqui. O oferecimento da Mil Esportes, do Milton Bueno. Certo. O Milton deixou a camisa aqui, deu um brinde para nós sorteamos. Aí o David está pedindo aqui já para fazer uma pergunta para o senhor. Podemos fazer uma perguntinha? Claro. Pergunta para o doutor Cid se ele tem vontade de voltar a ser presidente do Goiás. Vai na veia mesmo, David. Nossa Senhora. Na verdade, eu acho que eu dei uma contribuição para o Goiás. Foi uma determinada época em que a gente estava bem envolvido com as coisas do Goiás. Hoje a gente tem interesse em outros setores, inclusive como a empresa que está cada vez fazendo mais sucesso, que é o Laboratório Novo. Mas se surgir a oportunidade, a gente nunca diz que dessa água não beberei. Laboratório Novo, inclusive, peguei meu resultado ontem dos exames que eu fiz lá, que eu vou fazer uma cirurgia de catarata, e aquele, como é que chama? Risco cirúrgico, né? Seja uma série de exames. E como sempre, Laboratório Novo, show de bola, né? Aí não tem a menor dúvida. E o David completou aqui, que o senhor foi um presidente corajoso, que teve coragem de enfrentar uma série de situações lá dentro do Goiás, né? O Max Vieira, o Raci não tem 1% da coragem do Dr. Cid. Pode ser uma pergunta, é uma afirmação, né? Muito obrigado. Eu realmente, quando eu fui presidente do Goiás, eu fui eleito para ser presidente do Goiás. Então, naquela oportunidade, eu procurei exercer a presidência na plenitude. E realmente teve forças poderosas que lutaram para que não acontecesse o sucesso do Goiás. Eu me lembro plenamente que o Goiás era um Boeing naquela época. E como todo avião é muito seguro, então o Boeing não cai, o Boeing é derrubado. Foi derrubado. O Boeing não cai. Não cai. Não cai, tem que ser eu. Derrubado. Tem que ter uma força grande para derrubar. E muito grande. Ou falta de combustível, ou erro técnico, uma falha mecânica. Falha mecânica, mas ele realmente é muito seguro. E o Goiás naquela época, nós estávamos dirigindo para um aeroporto que se chama Campeão Brasileiro da Série A, ou então, desviando um pouquinho o aeroporto, nós íamos baixar na Libertadores. Eu gostaria que o João fizesse aqui umas tomadazinhas nossas aqui do Dr. Cid, para nós enviarmos para o senhor depois também, né, Dr. Cid? Pois não. Independente aqui do conteúdo completo do nosso programa. Podemos dar uma voltadinha aqui no Vila Nova? Claro, claro. Depois a gente volta nesse Boeing aí, vamos ver o que aconteceu com esse Boeing, né? Caiu. Caiu, o Boeing caiu. Então o Vila vai enfrentar agora no final de semana o Figueirense, e se ganhar, voltará ao G4. E o nosso Atlético, situação difícil o Atlético, né? Eu não sei o que aconteceu com o Atlético, eu não sei se foi a perda do campeonato goiano que influenciou bastante. O Atlético estava com um bom time o ano passado, quando ele subiu, e
tem ótimos dirigentes. Eu não sei o que realmente aconteceu com a gente. É uma situação difícil. Eu queria, Sim. se você me permitir, eu queria falar sobre uma situação do futebol brasileiro de uma maneira geral. Claro. Vamos falar assim. O futebol brasileiro está estratificado de uma maneira tal que vai ter poucas mudanças nos que vão ser campeões e nos times que vão ficar brigando um dia ou outro para ser rebaixado. Essa mudança está no aporte de dinheiro que tem aos times. Então, o Goiás aqui tem um ótimo aporte de dinheiro, mas em compensação o Vila Nova, o Atlético e o Goiânia perderam o trem da história do futebol brasileiro e ficaram numa época afastados do clube dos 13, que é o clube dos 20, né? Ficou afastado disso e com isso ele não tem condição de competir com os outros times. Mesmo os times intermediários também não têm condição de competir, porque enquanto que um time igual o Corinthians pode pagar 600, 400 mil para um jogador, o outro time quase que, isso aí é o salário quase de que é o orçamento com ele quase que de um mês ou de um ano. Então, na verdade, o futebol brasileiro está estratificado pelos fatores econômicos. É verdade, eu concordo plenamente com o senhor. A disparidade é muito grande, né? Então, que Flamengo, Corinthians e mais um ou dois ou três, aí, talvez 6, né? Uns 6. Tem uns times do Rio Grande do Sul, tem uns times de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uns times aí do Rio, do eixo Rio e São Paulo. Minas, Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso, e esses times que são os destinatários de grande parte da verba empregada no futebol, e os outros times vão ficar aí lutando. Às vezes surge uma Chapecoense que é capaz de fabricar um time impressionante, como naquela época o Goiás também conseguiu fabricar um bom time. O Goiás teve equipes impressionantes. Né? Teve. O senhor falou aí aquela questão do Boeing. Naquele momento ali o Goiás estava caminhando muito bem. Estava caminhando muito bem, inclusive vinham pessoas de fora para saber qual era o segredo do Goiás. Pessoas até do exterior querendo saber o que estava acontecendo no Goiás. O que é esse Goiás, né? E outra coisa foi o apoio da torcida, né? A torcida do Goiás, às vezes alguma pessoa tem coragem de falar mal da torcida do Goiás, mas eu não. Eu tenho uma admiração muito grande pela torcida do Goiás. Eu admiro também a torcida do Vila Nova, não tem esse negócio não, é uma torcida vibrante, uma torcida apaixonada, mas a torcida do Goiás não é menos, não fica nada a dever a torcida do Vila Nova. E naquela época, a torcida do Goiás era impressionante, era bonito ver todo mundo com aquelas plaquinhas, eu acredito, o campo lotado de gente. Eu cheguei a oferecer um prêmio de 1 milhão por rodada que o Goiás passasse em primeiro lugar, e nessa época a gente estava em segundo lugar. E o pessoal me criticou muito. Falou, como é que você vai oferecer 1 milhão por cada semana que o Goiás passar? Eu falei, não, eu vendo as fazendas, eu vendo tudo, mas a minha palavra vai ser mantida. Então o Goiás daquela época me deixou muita satisfação, muita alegria. E a vida é assim, né? Às vezes ocorre imprevistos, mas de todo jeito eu saí muito bem do Goiás, assim, do ponto de vista psicológico. Eu saí com a sensação de que o trabalho que nós realizamos, que ninguém faz nada sozinho. Eu fui muito ajudado, fui muito compreendido pelos dirigentes de outros, pelos empresários, inclusive
No dia que eu saí do Goiás, o Goiás ia ter o maior patrocínio que um clube médio já podia ter, e inclusive o pessoal do Goiás sabe disso. O BMC ia aplicar em poucos meses. Enquanto eu estivesse lá, ele ia aplicar 18 milhões. 18 milhões? 18 milhões? Eu chamo, se for o caso, eu não queria ficar pedindo testemunho de alguém, mas o Paulinho, que era do marketing do Goiás, ele sabe bem disso, que nós estivemos juntos nas negociações. O senhor não precisa pedir testemunho, nem precisa de testemunho, né? Sim, mas de qualquer forma, se necessário 18 for, milhões são 18 milhões. Se e necessário nunca teve for, né? um time do Goiás, um clube de médio que recebesse tanta atenção assim. Isso aí seria por um período mais ou menos de quanto tempo? Foi durante o mandato do senhor que iniciou isso? Não, foi já no final. Foi no final. Em junho ou julho de 2010, né? Sim. Eu deixei o Goiás em setembro por renúncia. Aliás, eu tinha falado que só tinha 3 coisas que me tiravam do Goiás, porque estava se comentando a minha renúncia. Só tem 3 coisas que me tiram do Goiás. Foi muito comentado na época: derrame, infarte ou tiro. Mas o que eu saí do Goiás foi porque, se eu não tivesse renunciado, o Goiás teria acabado, porque foram fechando várias portas para a minha atuação e os jogadores iam ficar sem receber, iam perder o contrato, o Goiás ia entrar numa insolvência muito grande e eu não pus o meu cargo nem a minha opinião acima dos interesses do time que eu amo. É isso aí. O senhor deu para mim, naquela época ali, o senhor deu uma demonstração total de grandeza e uma demonstração de amor ao Goiás. Não é? Foi verdade. Uma demonstração de amor ao Goiás. Cada um interpreta as coisas do jeito que acha mais conveniente, de acordo com o interesse também, né? Agora, a interpretação minha neutra, totalmente neutra, alheia a tudo que estava acontecendo, sem conviver com o Goiás, nem com o crônica esportiva, na época eu não estava envolvido com isso ainda. E torcedor de outro time, eu não torço para o Goiás, então nós podemos fazer uma avaliação, eu e diversas outras pessoas, podemos fazer uma avaliação muito fria, né, da sua atitude, da sua grandeza e o respeito. Tanto é que o Dr. Cid Oliveira Reis saiu do Goiás porque quis sair, né, no momento que ele considerou que deveria sair, e a credibilidade pessoal dele, e até mesmo como dirigente, isso nunca foi, não é uma coisa assim, ninguém conseguiu tocar nisso, uma lisura total, e a vida pessoal profissional decolou cada vez mais, né, Dr. Cid? Sem dúvida. E a felicidade só aumentando, né? Só aumentando. O Laboratório Núcleo hoje é considerado um patrimônio dos goianos. Sim, com certeza. Nós servimos a medicina goiana, que é uma medicina altamente qualificada, inclusive que vem gente até do estrangeiro para procurar os profissionais goianos. E o núcleo está à altura de servir esses profissionais médicos. Com diversos exames feitos de uma maneira muito rápida. Vamos falar sobre isso também aqui, não tem dificuldade de falar as coisas boas, não. O Laboratório Núcleo está entre as coisas boas que nós temos em Goiás. E eu sou testemunha também da questão da coleta domiciliar que o laboratório faz. Meu sogro tem 98, a minha sogra 90 e minha mãe 86. Todos os exames são colhidos, os materiais são colhidos nas residências, com muita eficiência, com hora marcada, tudo certinho, tudo planejado, tudo maravilhoso. É isso aí, doutor Cid Oliveira Reis. Doutor Cid, vamos dar uma chegadinha aqui no nosso Goiânia. O Galo está voltando, hein? E voltando com força total. E eu quero aproveitar a oportunidade para mandar um abraço para o meu grande amigo Raimundo Queiroz, que foi para lá demonstrar toda a sua capacidade, toda a sua eficiência. O Raimundo foi um homem injustiçado, tá? E ele merece toda a consideração nossa. E o Raimundo, que tem uma experiência vastíssima no futebol, né? E o trabalho que ele está fazendo ali no Goiânia, realmente, as condições em que ele recebeu o Goiânia. Foram alguns empresários que se juntaram a ele e o Goiânia vai dar o que falar, eu acho. E ele foi muito esperto também, levou o Guto Veronese, acumulou uma boa experiência no Vila, né? No Vila, justamente. E por intermédio do conhecimento do Vila, do Guto no Vila, aquele relacionamento que fez com os atletas, conseguiu levar um bom elenco também. Sem dúvida. É isso aí. Boa sorte para o Galo. O Galo que vai enfrentar agora
nesse final de semana vai jogar contra o Grêmio Anápolis, em Anápolis. E a outra partida da semifinal, Trindade e Anapolina. O senhor cravaria alguém aqui para subir? 2 para subir? Olha, é muito difícil, É difícil. falar. Mas aqui não tem coisa fácil também, não. Nessa turma aí, né? Mas, Grêmio Anápolis, Goiânia, Trindade e Anapolina. Eu acho assim, bom, o Goiânia é candidato seríssimo a subir. Goiânia é 1. Agora, entre o Grêmio, a Anapolina e o Trindade, eu vi poucos jogos da Série C, Série B do Goiânia. Do Goiânia. Mas eu quase que apostaria no Trindade. Trindade? O que você acha? Eu estou cravando aqui Anapolina e Goiânia. Goiânia e Anapolina. Se fosse pelo coração, eu queria que fosse a Anapolina e o Goiânia. E o Trindade também. Mas o Trindade... Eu acho que o Trindade também está com um tradicional trabalho na Trindade, né? Já participou aí mais recentemente, bem mais recente que o Goiânia, e mais recente ainda que a Anapolina no Campeonato Goiano. O Trindade tem feito um trabalho de base muito bom também. As categorias de base do Trindade têm se destacado aí, com alguns títulos inclusive, né? Então, eu estou indo aqui, você sabe que eu estou falando agora, eu estou indo mais pelo coração quando eu cravo a Anapolina, mas o Trindade é um sério candidato. Se fosse pelo coração, eu ia falar em primeira Anapolina, em segundo Goiânia. Por causa do vínculo seu com a Anápolis, não? Só pelo eu morei em Anápolis há muito tempo, né? Eu conheço a Anapolina, ela é chata mesmo. E esse fato dela ser chata é o que dá mais assim, entusiasmo para a gente lidar com ela. Então, pelo coração seria esse. Mas eu acredito assim, pelo que eu vi até agora, Goiânia e Trindade. É isso aí. Vamos ver agora, daqui a pouco pouquinho nós já sabemos. Daqui 3 dias já começaremos a saber, definir as coisas. O senhor gosta de tênis? Acompanha alguma coisa assim de vez em quando? Tem uma raquetinha aqui, ó. Então você está muito à frente de mim. Mas... Estou com uma pergunta, você já vem com o troféu. troféu. Estou mostrando lá a raquetinha que eu ganhei quando eu praticava tênis, mas eu agora não pratico mais, eu estou observando essas disputas do Wimbledon, né? O Wimbledon teve agora, Roland Garros. Eu sou do tempo do nosso grande ídolo, né? O Thomas Koch. O Guga? O Guga. Nossa, aquilo ali foi... O Guga para mim é como se fosse um pedaço do Ayrton Senna para mim. O Guga é fantástico, né? O Guga é uma figura maravilhosa. E uma figura humana também tão legal quanto era o Ayrton Senna. Muito legal. E nós temos hoje aí os brasileiros que estão destacando mais no ranking internacional. Eu tenho o campeonato em Gstaad, na Suíça. O Thiago Monteiro perdeu ontem para o Haas, que é o holandês, que é o 50 do mundo. O nosso Thiago é o 114, 2-0. E o Belucci, hoje mais uma vez, correu na praia o Belucci, que é o 66. Perdeu para o Laxon, que é da Suíça, 2-1. Mas o Belucci de vez em quando é o 105, hein? E o Belucci de vez em quando nos causa surpresa quando ele ganha, né? Mas ele está muito mais regular na derrota do que na vitória, infelizmente. E nós estamos tendo também o Mundial de Natação, e nos 50 metros por borboleta tivemos um pódio para o brasileiro, João Gomes. É verdade. Eu até parece que eu assisti, não sei se é que eu estou tão desejoso de que ele seja medalha de ouro, que parece que eu vi na televisão que ele bateu em primeiro lugar, mas eu não sei se eu fui enganado pelo desejo do sucesso dele ou não. Mas de qualquer maneira, que ele subiu ao pódio, nós temos certeza. É isso aí. E segundo informações que nós temos na nossa produção, o nosso João Gomes, medalha de prata. Segundo colocado. Mais um mérito extraordinário, né? De toda maneira, né? É verdade. Nós tivemos ontem pela Série B, o Dr. Cid Oliveira Reis, oferecimento aqui da Mil Esportes, do nosso amigo Milton Bueno. Nós tivemos pela Série B ontem o ABC de Natal, venceu o Brasil de Pelotas, o ABC que é o 19º, com o Brasil 15º, 1-0 para o ABC de Natal, e o Internacional,
querendo buscar aí a sua identificação com a competição. Acho que ele não está identificado ainda com a Série B, o Inter. Estou querendo proteger o Inter aqui um pouquinho, amenizar a situação. Eu vi o Inter jogando e olhei assim bem rapidamente e falei, nossa, mas o Vila tá bom, né? E tá mesmo ganhando do Inter. O Vila tá bom. Mas aí depois... Você está falando do jogo de ontem. Do jogo de ontem. Não, ganhou. Mas o pessoal já está falando assim que está tendo uma certa proteção para o Inter. Você está vendo isso? Eu estou vendo. Pelo menos esses dois últimos jogos. Pois é, o pessoal tem comentado muito que está tendo uma certa proteção aí para o Inter. Eu vi contra o Vila um pênalti ali que, na opinião de quase todos, na minha... não, aquele do Vila eu achei terrível. Você achou também que foi inexistente o pênalti? E primeiro que foi contra o Vila, né? Eu achei muito ruim por causa disso. Ainda um pênalti muito duvidoso. É verdade. E voltando um pouquinho aqui, então, ao nosso futebol local aqui, sobre o Goiás. O Raimundo, o senhor foi vice-presidente dele 2 gestões. 2 gestões. E foi um bom presidente do Goiás, Raimundo? Foi. O Raimundo foi um bom presidente. Ele dirigiu o Goiás. Pulso muito firme. Pulso firme. Inclusive, os próprios jogadores do Goiás, ele tinha com eles uma relação paternalista, porque eles conheciam tudo dele, mas também ele era muito difícil. Me lembro de uma época que eu era do departamento médico e tinha uma pessoa que fazia tratamento, que não era formado e fazia alguns tratamentos, que o Marquinho foi tratar com o joelho dele, ele estava com a ruptura do ligamento. Marquinho é o lateral esquerdo. Aquele lateral batedor de falta. Bom jogador. E aí o Raimundo Queiroz falou, você não pode fazer isso, porque ele teve uma lesão do ligamento lateral do joelho que não impedia ele de chutar, porque esse movimento de flexão e extensão do joelho ele fazia bem, mas ele não tinha um movimento de lateralidade. Então ele foi lá e ficou bom, mas chutou até um paralelepípedo, mas depois o pessoal dos médicos falaram, não, isso é bom, mas você pode chutar de lado, o pé dele vira. Aí o Raimundo deu uma bronca nesse Marquinhos, que eu falei assim, nossa, impressionante, viu? E o Marquinhos ficou caladinho. Muita liderança, né, o Raimundo? Muita liderança, é um bom amigo. Eu acho que o Raimundo foi um dos grandes injustiçados aqui no futebol, mas acho que ele deu a volta por cima. Deu a volta, ele está mostrando a capacidade. Onde ele passou, ele mostrou competência, né? Você vê e é adorado no Vitória, no Esporte, lá no Sul, ele realmente... E ele gosta de mandar. Gosta de mandar, ele tem a personalidade muito forte. O Raimundo, inclusive, de vez em quando a gente ouve, né? Será que o Raimundo trabalharia no Vila? Eu acho que não teria dificuldade nenhuma como profissional que ele é. Não, ele trabalhou em vários times, a capacidade dele foi demonstrada. Eu acho que poderia trabalhar no Vila, como está trabalhando no Goiânia agora. E poderia voltar ao Goiás e poderia também ajudar o Atlético, se bem que o Atlético tem uma equipe muito boa também, né? Aquele Adson Batista. Muito bom. É muito bom. Competente. Se o senhor voltasse a ser presidente do Goiás, o senhor levaria o Raimundo para ser diretor de futebol? Teria dúvida quanto a isso? Não teria não, eu poderia levá-lo. Aliás, eu quero contar uma particularidade. Sim. O senhor continua conselheiro do Goiás? Não. Não? Não. Depois que eu afastei, houve uma modificação no estatuto que os presidentes não seriam mais conselheiros natos. Então eu sou sócio do Goiás, estou em dia com as minhas contribuições. Tem direito a voto? Tem direito quem vota para a diretoria é só o conselho. Só o conselho. Então não tem direito. Mas quem vota no conselho são os sócios. Só que tem uma coisa, que a chapa é constituída de 300 membros. Se a chapa é de 300 membros, sobra muito pouco para votar.
Né? Então, uma chapa com 300 membros? Do conselho, Pouca gente para votar, ele se elege. Ele mesmo se elege. E que muita gente nem tem interesse de ir lá, porque já sai de 300 a 0. Né? Virar 300 a 0 é muita coisa. É muita coisa. Mas, doutor Cid, a situação do Goiás atual aí, administrativa, não é, o torcedor, da maneira geral, e a crônica também, às vezes não perdoam o doutor Sérgio Rassi, né? Eu, nos meus comentários, tanto aqui, como também lá na Rádio Bandeirantes, eu tento sempre distinguir as coisas. Uma coisa para mim é CNPJ, outra coisa é CPF. Então, quando eu falo alguma coisa a respeito do dirigente, estou falando do CNPJ do clube, e não do CPF da pessoa física, que são todas pessoas íntegras, bem intencionadas, né? Que sacrificam, o senhor sacrificou muito tempo a sua vida pessoal, familiar, profissional, e até ausente do laboratório núcleo, né, naquela época, por necessidade mesmo, de estar mais próximo do Goiás, e sacrificam muito o doutor Sérgio Rassi. O trabalho dele, do presidente, e não do Sérgio Rassi, essa maneira que ele criou, ou ele criou, foi criado no Goiás, não sei de que forma, tal do colegiado, existia na sua época? Não existia não. Essa ideia de colegiado é o seguinte, quando não quer resolver um problema, cria um colegiado. Porque ali o problema vai sendo discutido, não tem uma outra opinião, e é muito difícil você ser presidente e ter um colegiado para falar o que você tem que fazer. Eu realmente não concordo. Eu queria falar sobre a minha opinião com relação a não só o Goiás, mas uma série de instituições, de entidades que tem aí. Uma vez o doutor Antônio Candir, aquele autor da Lei Candir, Sim. veio aqui em Goiânia e eu fui convidado para um jantar com ele. E às vezes quando eu estou, o pessoal lembra que eu fui dirigente de futebol e o doutor Antônio Candir, muito educadamente, virou para mim e disse: doutor Cid, o que o senhor acha que é necessário para mudar o futebol brasileiro? Eu falei para o doutor Antônio Candir, o que é necessário para mudar o futebol brasileiro é o senhor voltar lá para a Câmara, voltar lá para as lides políticas e fazer uma lei Candir proibindo reeleição em todos os níveis, até para síndico de prédio. Porque o grande mal do futebol brasileiro é que os dirigentes, eles ficam lá permanentemente e eles começam a confundir o que é da instituição com o que é pessoal. E você sabe, existem muitos e muitos dirigentes que estão perpetuando e são donos dos times em todos os lugares. E muitos deles não têm a visão de fazer o desenvolvimento do clube e de satisfazer a finalidade para o qual o clube é criado. Então, eu acho que o futebol brasileiro, outras instituições, os sindicatos e tudo mais, estão pecando por causa da permanência muito grande do mesmo grupo no poder. Concordo plenamente com o senhor, nós temos falado muito sobre isso aqui no Esporte em Cena, não só no futebol, mas em diversas modalidades, não só em clubes, como em federações e confederações. Nós estamos vendo escândalos aí, constantes escândalos dos presidentes de confederações, que por se perpetuar no poder aí 15, 20, até mais do que isso, o próprio COB, que nós temos lá no NUSMA, quase 30 anos no COB, a Federação Aquática, e outras federações que é difícil, no basquete também, que eu participei muito próximo. Eu fui presidente da Federação de Basquete aqui 10 anos. Eu só consegui sair quando faltava 6 meses para o meu mandato. Falei, eu vou pedir uma licença aqui por interesse particular e não voltei mais. Aí o presidente assumiu porque nunca apareceu uma oposição e isso me incomodava também. E incomoda até hoje quando eu falo isso. Mas eu falo com toda tranquilidade porque as dificuldades foram muito grandes e os clubes me mantiveram lá durante todo esse tempo. E eu sair nesse momento, sou totalmente contra, mas isso para mim é um absurdo, a reeleição, tanto no lado político como esportivo, em qualquer segmento. Você vê, por exemplo, o Miranda lá no Vasco da Gama, Eurico Miranda, um século lá, e hoje ele está proibindo até as pessoas de estacionar o carro lá na vaga deles.
outros sócios que não fazem coro a ele. E ele é dono do time, e o time está caindo e ele está aí sem pensar em mais nada a não ser nos interesses particulares dele. Poder, assim, o poder e o poder. Né? Esse exemplo ele pode pedir uma ajuda aqui ser... pro Eduardo. Eduardo, me ajuda aqui, por favor. Pifou de novo aqui meu celular. Eu não sei mexer, ele vai perdendo o brilho. Mas o seu brilho reflete mais do que ele fica acanhado. Tá certo, Tassi. E o Igor? Tudo bem, Igor? Calado. O Igor vai participar conosco aqui da próxima vez. Esse programa nosso de hoje aqui, esse é o Memórias. A gente sempre busca a memória do futebol goiano, dos dirigentes. E o Igor está mais recente aqui em Goiânia, então com o tempo ele vai amadurecendo, participando das memórias. Daqui a pouco ele estará conosco aqui também. Doutor Círio, vamos falar um pouquinho aqui sobre uma situação que está deixando aí as pessoas muito, considerando isso aí como sendo um aspecto muito prejudicial para o futebol. A Lei Pelé, o que você acha da Lei Pelé? A Lei Pelé teve um significado inicial de liberação dos atletas, mas eu acho que ela fez o contrário. Ela foi colocar os atletas sobre um regime em que poucos são aqueles que vão se destacar e ter mercado e os outros vão ficar nivelados lá por baixo. É a minha opinião. É verdade, essa opinião sua aí ela é muito correta também, porque a gente observa e dizem que mais de 95% dos jogadores de futebol no Brasil, o salário é muito baixo, né? Em favorecimento dessa minoria aí que recebe fortuna por mês. O jogador ganha 20, 30 salários mínimos por dia, né? E mais uma coisa que é interessante é o seguinte, é que esses poucos que conseguem o sucesso, eles servem de estímulo para uma pleiade de jovens que desejam também ter o mesmo sucesso e acaba colocando o sonho da sua vida nessa cesta, e essa cesta realmente não produz o que ele esperava. E ele fica aí até se desiludir, passar o tempo e acabar com a vida dele. É isso aí. O senhor vê alguma possibilidade assim, de mudança no Goiás, por exemplo, administrativa? Breve. Eu Breve. vejo. Sim. O tempo é o senhor da razão, o tempo cura tudo e o tempo vai corrigir os problemas do Goiás. Ótimo, maravilha. Nós teremos hoje pela Copa do Brasil, o Botafogo vai jogar com o Atlético Mineiro, Santos com o Flamengo, Cruzeiro com o Palmeiras. O senhor torce para algum desses times aqui? Botafogo e Atlético Mineiro, Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Na verdade, eu só torço pelo Goiás. Só pelo Goiás? Só pelo Goiás. Eu era torcedor do Cruzeiro quando eu morava em Belo Horizonte. Mas quando eu vim, eu sou daqueles que torcem só por um time. Eu tenho mais de 40 anos de casado e eu sou a mesma mulher. É isso aí. Sou dessas pessoas que sou muito conservador. E não tem assim, eu gosto de futebol, gosto de assistir uma partida bacana. Eu vejo futebol de todos os times quando eu posso, mas eu sou torcedor do Goiás Esporte Clube. Muito bom. Passando aqui pelo Rio de Janeiro, que é um oferecimento do Educandária, que faz parte ali daquela estrutura criada pela direção do Jaó, né? Um educandário maravilhoso, um colégio onde as crianças, além de estudar e aprender todo o ensinamento educacional, eles têm também muita convivência com o espaço físico, com a natureza e até com animais silvestres que são muito bem criados ali, protegidos pelo Jaó. No Rio de Janeiro, o Ederson, jogador do Flamengo, aqui já é a área do senhor aqui, ele está com tumor no testículo. O mesmo problema que o Nenê, jogador de basquete brasileiro, que joga na NBA, teve lá na NBA. Ele teve um tumor maligno e o Ederson ele foi pego 2 vezes consecutivamente no exame antidoping. E na terceira tentativa que fizeram com ele, é aí que descobriu que o motivo era o testículo que produzia muito hormônio, né? Deve ser por isso. Tratou? Não, vai iniciar o tratamento agora. E é uma coisa que
poderá aí prejudicar a carreira dele, você acredita que... Não, não. Se for tratado a tempo e estiver localizado, ele vai fazer a extirpação do testículo e vai ficar curado e isso não atrapalha em nada a carreira dele. Não atrapalharia nada, né? A gente torce para que seja localizado. E ele teve um probleminha ano passado, ficou mais de um ano sem jogar, voltou agora apresentando esse problema. No Botafogo, o Pimpão volta hoje a campo, na partida do Botafogo contra o Atlético Mineiro. O Vasco, o Eurico está dizendo que o Nenê pode sair. O Nenê chegou até a ser ventilado aqui, a possibilidade da vinda dele para o Goiás, né? É verdade. Mas parece que o salário dele era muito alto, né? 400 mil. Só. 400 mil só. E o Vasco ia pagar. O Vasco pagaria 50%, o Goiás 50%, e o Goiás não, é o que se diz, né? E o Goiás não aceitou pagar 200 mil por mês para o Nenê. Eu acho também que o Goiás está certo, ele não tem verba suficiente para isso. Eu acho que não. Corretamente. E o Palmeiras está buscando um centroavante, e aí eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O Eric do Goiás que está lá no Palmeiras, por que será que não deu certo lá o Eric, hein? É engraçado. Ainda não deu, pelo menos, né? É, porque muitas promessas de muito destaque, às vezes, num time, chega no outro, não desabrocha, não. Você vê mesmo essa troca que houve aí do Viçosa, né? É. O Viçosa vai jogar bem no Goiás. Eu tenho essa expectativa positiva Não, mas também. muitas e muitas. Eu fico pensando naquele menino que foi comprado do Flamengo por 40... O Vinícius Júnior? Milhões de 40 euros. milhões de euros. Será que o investimento vai dar fruta? O menino é muito jovem, né? 17 anos para 18, né? Muito jovem. Então, uma coisa assim, é uma aposta total, né? Mas é uma aposta de muito dinheiro. 40 milhões de euros. 40 milhões É uma aposta muito grande. Bom, vamos lá para frente um pouquinho aqui. No caso aqui agora, o Corinthians, essa disparada que o Corinthians está dando no Campeonato Brasileiro. O Corinthians deixou de pegar um zagueiro do Santos. Né? O Corinthians está dizendo que está em busca do zagueiro. Deixou de pegar um zagueiro do Santos porque ele ganha muito. Quer dizer, o Corinthians reduziu bastante ali o teto salarial. E essa pode vir a ser uma realidade do futebol brasileiro? Você acha que pode chegar a esse ponto de reduzir salário para poder ter uma viabilidade melhor para o clube? Bom, é aquilo que eu falei. Existem times que têm dinheiro para pagar muito bem os jogadores. E outros times que estão ali na média, recebem menos. E vai estratificando em termos econômicos o futebol brasileiro. Eu não conheço realmente as finanças do Corinthians, mas acho que o Corinthians tem condição de pagar bem o jogador. Essa questão da Caixa, colocar dinheiro, vamos chamar um banco público, colocar tanto dinheiro assim no futebol, você concorda com isso nos clubes? Eu achava que o futebol devia ter uma outra forma de financiamento que não fosse esses patrocínios, que não fosse isso. Como na Espanha, com Barcelona, como é na França, outras fontes, existem outros modelos que geram divisas e é patrocinado por quem? Por quem gosta do time, os torcedores. Hoje a maioria dos torcedores querem também tirar benefício do clube ao invés de dar benefício para ele, de fornecer. Aí eles acham que torcer, eles têm que ser pagos para torcer. Não, torcer é uma... o João Galberto, ele era bem claro nisso aí. Falou, não, torcida é torcer para o time, doar-se ao time, não o time que tem que pagar para ter torcida. Eu acho que tem que ser a torcida que gosta do time, tem que... Não basta comprar o ingresso, porque assistir o jogo é um deleite dele. Essa é a minha opinião. Quando o senhor era presidente do Goiás, a sua administração ali concordava com as torcidas organizadas? O clube mantinha a torcida organizada? Na nossa administração, nós tínhamos as portas abertas para todo mundo, inclusive para a torcida. E a torcida ia e a gente também estava junto com a torcida. Eu considero que na minha presidência eu tive grandes amigos na torcida do Goiás e nós praticamente não tivemos nenhum episódio de violência ou de... E eu ainda
eu ainda dizia o seguinte, que eu fui um presidente que terminou o mandato e eu tinha coragem de sentar lá no meio da torcida, porque eu sempre tive da torcida uma manifestações de amizade, de carinho muito grande. Mudou muito as coisas depois da minha passagem por lá. Na minha época a violência não era tão não era disseminada como é agora. Não era, hoje é quase que normal. Hoje é guerra. Mas naquela época já começava a ter um germe de disputas mais violentas, já começava a ter aqueles hinos agressivos, mas era coisa muito incipiente. E o clube ajudava a torcida a viajar para acompanhar o clube. O Goiás ia jogar, por exemplo, em Belo Horizonte, tratava ônibus, dava bandeira, essas coisas? O Goiás, especificamente, não ingresso ajudava. para a torcida organizada? Alguns ingressos a gente dava. Mas o que acontecia é o seguinte, eu ajudei muito, particularmente com combustível para os ônibus viajar, eu ajudava. Mas não era o time que fazia isso, era eu. O senhor pessoalmente fazia isso? Fazia, muitas vezes. Muitas vezes fez isso, né? Tanto é que eu tenho ainda muitas pessoas da torcida me conhecem, me telefonam. Respeito, né? Até hoje, tem consideração muito grande. Lembrando que o nosso Esportes em Cena de hoje está recebendo aqui o Dr. Cid de Oliveira Reis, ex-presidente do Goiás, dono do Laboratório Núcleo, e deixando aqui também, infelizmente, o celular, meu celular, as pessoas devem estar participando demais aqui, doutor Cid, mas nós não estamos conseguindo registrar porque deve ter travado por aí. Eduardo não conseguiu, nem ele não conseguiu. Se ele não conseguiu é porque não está tendo jeito mesmo. Se o João tiver alguma informação aí de quem esteja participando, quiser nos passar aqui. E hoje eu vou até ampliar aqui o oferecimento do nosso programa, além de Clube Jaó, do Jaó Convention, Centro de Convenções do Jaó, você conhece? Conheço. Lá também é realizado shows, né? Isso. De artistas, eu estive lá. Se o senhor precisar fazer uma convenção do Laboratório Núcleo, não tem lugar mais adequado que o Jaó. O Berocan fez uma reformulação, ficou um espaço mais íntimo, amplo, íntimo, agradável demais, muito confortável. E nosso Esportes em Cena hoje também, eu vou incluir aqui, se eu permitir, o oferecimento do Laboratório Núcleo, né? Pois não tem como deixar de vincular ou como desvincular uma imagem da outra. É verdade, a gente acabou ficando bem associado ao Laboratório Núcleo, que é um laboratório da nossa família, para a família goiana, e o Laboratório Núcleo tem muito orgulho de trabalhar para os goianos, e tanto é que ele já é considerado um patrimônio dos goianos. Em termos assim, de laboratório aqui para Goiás, o maior que nós temos é o Núcleo, em nível de Brasil. O Núcleo estaria, estaria no quinto lugar no Brasil. Quinto lugar do Brasil. O Laboratório Núcleo foi o laboratório que mais cresceu no Brasil. De 2007 a 2012, nós crescemos 800%. E a que o senhor atribui isso aí? Tem que ter um segredo, lógico que o senhor não vai revelar o segredo, mas não. Uma passagemzinha assim, o que eu acho assim, que o que contribuiu bastante, eu não tenho segredo não que os outros possam acompanhar. No começo, eu acho que foi o fato da gente descobrir que o paciente não precisava ir no laboratório, bastava o sangue do paciente ir. E com isso nós fomos abrindo postos de coleta, hoje nós temos mais de 45 postos de coleta, nós atendemos a 8 cidades. 45 em Goiânia ou no estado? No estado todo, e até o final do ano nós vamos para 50 postos de coleta. Depois foi que, com o volume de serviços, a gente pôde adquirir aparelhos da mais alta complexidade. E aparelhos esses que você não pode... Você pode ter o dinheiro que for, mas não tendo o volume de serviços, você não obtém, porque as companhias não estão interessadas em vender o aparelho, eles estão interessados em vender o reagente. Então, se você não tem um volume suficiente, você não tem aquele aparelho, porque ele não vai operar, porque não tem condições de comprar os reagentes.
É isso aí. Algumas participações aqui, ó, deu tempo ainda do nosso Eduardo registrar algumas participações. Vamos lá? O David Marcos aqui, só os nomes mesmo, porque não dá para escrever as mensagens. O David parabenizando o senhor mais uma vez, não é? Ele participou outras vezes e deixou aqui essa participação mais uma vez. Luiz Carlos também parabenizando, doutor Cid, né? Vamos Cid aqui, escrito de uma maneira um pouco diferente, mas o doutor Cid Oliveira Reis, o Roberto Nascimento. O Roberto é do Maranhão. Ah, sim. Ele é de Conceição do Maranhão, participa conosco aqui. O Maranhão é um celeiro de craques, né? Celeiro de craques. O Douglas também está conosco, o João Farias está conosco. E nós estamos aqui, doutor Cid, deixando à disposição do senhor, se eu tiver mais alguma consideração a fazer. O Esporte em Cena, fico muito honrado em tê-lo aqui conosco. Isso valoriza demais o nosso trabalho aqui. Nós ficamos. E aqui nós não jogamos palavra fora, não. A gente brinca na hora de brincar, mas na hora das coisas sérias, elas são sérias, né? E realmente para nós foi está sendo uma honra muito grande recebê-lo aqui. E eu sei o quanto que eu chateei o senhor. Só com o tempo muito corrido. Mas eu chateava bastante, falei, vai valer a pena, o senhor vai achar bom vir aqui. Infelizmente deu um espaço na agenda. Eu quero agradecer você. Eu tinha dito a você que eu não desejava participar de programas de esporte, que eu já tinha dado a minha contribuição e não queria ficar remoendo coisas do passado. Mas, de qualquer maneira, você é muito inteligente. O seu jeito de tocar o programa é um jeito muito agradável. Eu me senti bem à vontade aqui. Como no início eu falei, você pode perguntar o que quiser e eu respondo o que eu puder. E realmente eu quero cumprimentar o Igor, cumprimentar o João, né, da técnica aí, o Eduardo, né, pelo trabalho dele. Fico muito feliz de estar aqui com você e foi muito bom realmente essa tarde. Muito obrigado, doutor Cid. E o nosso slogan, nós até pulando alguns itens aqui na pauta, que nós falamos de diversas modalidades, não deu para falar todas hoje, que nós tínhamos que aproveitar da melhor maneira possível aqui a sua presença. O nosso slogan do Esportes em Cena, somos todos os esportes, somos todos os esportes em cena. E as pessoas nos acompanham, já estão gostando aí do formato do nosso programa. Teremos hoje 127 edições e estamos aqui no estúdio da TV Brasil de Norte a Sul. Você poderá acompanhar o programa hoje, às 21h e às 23 horas, pela TV Brasil de Norte a Sul. Amanhã, às 8h e às 11 da manhã. E amanhã também, às 17 horas, estaremos de novo aqui, ao vivo, com o nosso Esportes em Cena. Doutor Cid, permita-me apertar a sua mão. É uma grande honra para mim. Muito obrigado. Boa tarde, parabéns. Obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado. E agradecendo ao doutor Cid e a toda a família do Laboratório Núcleo.